saudações pessoal, estamos aqui para mais um programa que é o Órbita Internacional, que é o programa de Geopolítica e Cibersegurança, mas hoje estamos aqui para orbitar especificamente sobre cibersegurança e nós trouxemos aqui duas vozes muito autorizadas para falar sobre o assunto. Trouxemos aqui no nosso painel o engenheiro Weza, analista de segurança, e também o engenheiro Varela da Silva, que eu vou dar o espaço aqui para se apresentarem. Muito saudações aqui, meus queridos convidados. Muito obrigado, muito bom dia e obrigado pela oportunidade de cá estar com o nosso Soba Digital e consigo para podermos partilhar conhecimento em cibersegurança a nível nacional e a nível africano. Estamos aqui para isso, não é, engenheiro Varela? Sou Soba Digital, como sim conhecido, Varela Exatamente. da Silva, consultor de cyber e fundador da Associação Quibela, que é uma associação virada para combater fraudes e burlas digitais. Exatamente. Então, engenheiros, estamos aqui num mundo que hoje em dia gira em torno de tecnologia, não é? Estamos aqui bancos, hospitais, governos, não é pá, no geral empresas. Então, engenheiros, digam-me uma coisa. É mais caro, nesse caso, investir em cibersegurança ou é mais caro se defender de um ataque? Depende do paradigma. Depende do que nós queremos para já como solução. Porque existem empresas, instituições que gastam milhões de dólares, quase, dependendo muito da moeda local, mas não sincronizam, não automatizam os sistemas. Logo, tem um Ferrari para andar numa estrada esburacada. E o que eu quero dizer com isto é na perspectiva muito real. Por vezes, investir não é apenas em dispositivo, mas é em informação, é na mente, é na base daquilo que se pretende, que no final quem opera qualquer máquina é o homem. Se tu não investes no homem, os sistemas vão estar lá, funcionais. Exatamente. Ok, mas sem o resultado desejado. Logo, o depende vem da perspectiva de que tu terás de pagar obrigatoriamente por um resgate, por uma recuperação. Exato. Logo, depende da situação. Na minha ótica, formar é adquirir sistema. Formar. Por quê? Tudo parte do investimento no Tudo capital parte do humano. investimento com os recursos humanos. Pagar por um resgate não é a minha praia, porque tudo depende de como começas a gerir o teu capital humano. Exatamente. Então, engenheiro Varela, na sua opinião, acha que é mais caro se defender de um ataque ou acha que é melhor investir numa equipa de cibersegurança bem preparada? Prevenção sempre é o melhor remédio. Prevenção sempre é o melhor remédio. Pagar hoje em dia por um resgate já não é a melhor recomendação. A maioria dos casos apontam em que não vai ser dado os dados, apenas vai ser exfiltrado o dinheiro. Da mesma forma que foi exfiltrado os dados. Formação e investimento na prevenção é sempre a melhor postura. Ainda que quando empresas com pouco orçamento Exato. não consigam investir tanto em tecnologia, conseguem investir pelo menos na capacitação. Muitas das brechas não é tecnologia afinada, é tecnologia mal configurada. Então, formação continua a ser o melhor investimento. Exato. Mudança de cultura e postura, passar a ver os ciberataques como uma ameaça mesmo real, como se fosse um paludismo, e se prevenir para não apanhar. Exato. E num mundo, digo, num continente como a África, que se diz que está aquém daquela que é a realidade internacional, como é que se tenta convencer um gestor de que o investimento em cibersegurança tem de ser visto como algo estratégico e não como mais um custo operacional? Hoje em dia a conversa já muda com relação a isso. Aos gestores está a ser levado já a percepção de continuidade. Estamos Então, cada vez mais digitais. A economia molda o comportamento da sociedade.
Se temos mais soluções digitais a serem acessadas e pagas de modo digital, você precisa estar no digital. Exato. E se precisa estar no digital, tua postura não é de proteção, tem que ser de continuidade. E como é que a gente oferece continuidade? Protegendo. Dando recursos desde mínimos aos máximos para garantir continuidade da tua operação. E hoje em dia, ao estar no digital, ser atacado e não ter como se defender também já mancha uma coisa que é reputação. Então, é tocar nesses pontos todos e levar a percepção da continuidade. Mas como é que seria essa apresentação? Vamos lá supor, como o engenheiro Varela é um grande analista, não é, de cibersegurança, e como é que seria essa abordagem? Eu tenho uma. Traçar perfis de risco. Vou olhar para o teu perfil de risco, onde é que te impacta no teu negócio e quanto é que tu perdes por dia. Mas não Exato. no objetivo de proteger o que você perde por dia, no objetivo de você continuar a ganhar por dia. Faça essa avaliação e deixa a consideração. No entanto, vou elencando os riscos diários, semanais ou mensais, de como é que a qualquer momento pode ser impactado e perder essa receita. Então quer dizer que acha que para nós aqui em África ainda é um mercado muito virgem, um mercado fértil para se conseguir ainda mais clientes. Dependendo do setor, sim. Vou olhar, por exemplo, para o setor financeiro, a banca. Exato. É um mercado mais experimentado, que já olha com muito mais responsabilidade sobre isso. Talvez por ser um setor mais sensível. Também, o setor petrolífero já tem anos de experiência nisso e a responsabilização aí é maior. Os outros setores estão a vir, não com a mesma velocidade, porque são setores com orçamento muito mais ponderados. Exato. Então, está-se a levar a conversa para esses setores e olhar para a forma como os gestores olham para essa matéria. Ok. E engenheiro Weza, como é que seria no seu caso? Queria dar uma chega, Uhum. concordando com o engenheiro Varela. Há uma questão aqui que deve-se ter em conta. Sim. O que soluciona alguns problemas já está padronizado por ferramentas. Algumas ferramentas, alguns protocolos, alguns normativos. Exato. Eu elenco aqui o NIST Cyber Security Framework, na sua versão 2.0, e ele traz uma atualização. Por acaso foi lançado em abril deste ano. Desculpa lhe cortar, engenheiro Weza, perdão, mas nós lá em casa também, por ser um programa que é para todo mundo, poderia desmistificar melhor o que é isso, para que o pessoal lá em casa possa É perceber. uma instituição sediada nos Estados Unidos, e obrigado pelo reparo, o National Institute of Standardization and Technology. É focada em criar mecanismos de identificar, de proteger, de avaliar, de restaurar e de governar. Por que eu falo governar em último lugar? Governar é a nova bandeira de identificação, é a nova capa, é o novo gateway da versão atual do NIST Cyber Security Framework, na sua versão 2.0. Por quê? Ele cria condições de que todos nós fiquemos na mesma malha. Ou seja, a nossa liderança consegue ouvir-nos com maior facilidade. Exato. O grande problema, e por isso é que eu quis dar essa chega, o grande problema nas instituições africanas, principalmente, é de que, primeiro, a cibersegurança está linkada normalmente sobre o guarda-chuva da IT, do IT. É um erro, mas isto vamos abordar mais lá à frente. E segundo, o pessoal que dirige está habituado a verificar o pessoal técnico como apenas um pessoal técnico, não um pessoal decisório. O govern, que é o topo da pirâmide na versão 2.0 do NIST, traz aqui essa possibilidade de fazer com que o meu PCA e o meu PCE e todo o outro corpo diretivo conversem de forma horizontal para uma solução única. Logo, o pessoal de cibersegurança, o pessoal de TI é ouvido. E é ouvido na mesma abrangência que qualquer outro
qualquer outro na posição de tomar uma decisão. Mas, Logo, engenheiro Weza, nesse caso, isso seria o conselho de administração a tentar decidir se contrata os serviços de cibersegurança ou não. O que interessa nesse momento saber com a questão é se como é que se convence um gestor de que cibersegurança é realmente útil, não é um custo, não é jogar dinheiro no vazio. Como é que se convence? Como é que se tenta convencer? de diversas formas. Vou já chegar. A primeira, esta que eu elenquei, é um padrão. Exato. É um padrão usado pelas empresas que buscam soluções reais a nível internacional. Com isto, tu tens a solução básica para todos os problemas de TI e cibersegurança, em especial, serem auscultados com a mesma paciência, com o mesmo respeito com que as outras áreas são absorvidas. Agora, como levar como ser ouvido realmente? Como trazer essa solução? Saber expor, saber explicar com dados, com referências, com resultados e com provas de que se formos atacados hoje, a consequência será a X, Y, Z. O grande problema é que hoje nós temos o hábito de prevenir apenas dizendo se vamos, questionando nós, será que vamos ser atacados? Não. O homem de TI, de cibersegurança, deve chegar e dizer: nós não podemos pensar no se, mas quando. Então quer dizer que o engenheiro Varela e o engenheiro Weza estão em sintonia quando dizem que a melhor maneira de se abordar um gestor é apresentando soluções para futuros problemas ou possíveis problemas. Problemas reais. Exatamente. Certo? Podemos aqui salientar alguns desses problemas, não é? Partindo do pressuposto de que só os outros é que são atacados e nós não. Primeiro. verdade. Segundo, nós temos o hábito de guardar os logs. Os logs são para ser analisados 24 sobre 24 horas. Porque eu posso invadir a empresa do engenheiro Varela e ficar aí por anos, enquanto vou filtrando os dados. Com o log eu já consigo ter a variação, já consigo ver a largura de banda ao longo do final de semana. Por exemplo, nós consumimos 1 giga por semana, mas só num final de semana vem de consumo 2, 3 gigas. Epá, alguma coisa tá normal aí. Como se costuma dizer na gíria, algum. Algo. Não sei se concorda comigo, mas essa é a lógica básica. É. A partir daí eu levo a quem dirige de verdade e mostro-lhe: olha, nós estamos a vivenciar isto, precisamos tomar as ações A, B e C. São questões básicas e por vezes, é aquilo que eu disse a princípio, nós não precisamos de gastar muito, precisamos de formar bem. Exato. Nós temos uma grande deficiência e não digo aos bancos, o engenheiro Varela disse muito bem, nem às petrolíferas, porque não passo mais à frente. Exato. Mas o paludismo, conforme disse, é generalizado. Os nossos decisores estão habituados a ver a tecnologia de informação como mais um membro. Mas não como acha parte do que negócio. Porque não se nós acha- tivermos a cibersegurança como parte essencial do negócio, essas situações serão dissipadas. E a malha de ataque, a possibilidade de sofrermos algum dano extra é reduzida. Mas agora, diga-me uma coisa, engenheiro Varela, não acha que muito disso é porque nós aqui em África ainda não estamos assim com os pés tão assentes ainda no mundo da tecnologia? Eu diria, engenheiro Valério. Oh, perdão, Eu engenheiro diria, Weza. Vai-me eu desculpar, diria, vai-me não desculpar. tem problema. Eu diria o seguinte: na minha ótica, a tecnologia funciona em qualquer parte do mundo. E o problema não é o atraso. O problema, na minha ótica, são dois. Não é o atraso, porque a tecnologia nunca está atrasada. Quem implementa é que as faz atrasar. Sim, era exatamente neste ponto que... Finanças, estamos com problemas. África, de investimento financeiro. E lógico que empresas com poucos recursos vão analisar o investimento em tecnologia como terceirizado, não como prioridade.
E outra questão, déficit de técnicos especializados em cibersegurança. Gero Varela disse uma coisa e muito bem aqui no off, de que durante o Covid muita gente fez, a demanda era tanta que cada A um oferta vinha era fazer pouco. um curso qualquer de cibersegurança e pronto, já era especialista. E eu concordo na discordância do engenheiro Varela. Por quê? Porque não faz sentido. Você não vai pegar logo um parro, vai fazer a instalação no teu computador, faz uma série de testes e por aí fora e se considerar como um técnico de cibersegurança, um especialista em cibersegurança. Isso leva tempo, isso leva experiência, isso acarreta muitos erros e acertos. Então, a lógica é esta, é saber como investir Ok. e a prioridade, do meu ponto de vista, é a formação, não é dispositivo como tal. Conta, mas é preciso sabermos o que estamos a fazer para conseguirmos manusear e colher os melhores resultados. Exemplo, os logs. Exatamente. E olha, isso não são palavras jogadas ao vento. Estamos aqui a ouvir um mestre em cibersegurança. Então, engenheiro Varela, diga-me uma coisa. Eu estou a ouvir aqui os dois engenheiros a falarem sempre para separarem IT e cibersegurança como se fossem áreas distintas. São áreas distintas? São áreas Podem tentar aqui explicar-nos um bocadinho, assim, de forma bem sintética, a diferença entre os dois? O que acontece? Durante muito tempo, as empresas tinham uma área de IT que era virada para fornecer tecnologia para atender o negócio. Aham. Com o advento das quebras de segurança, foi necessário começar a pôr segurança nessa tecnologia entregue para atender o negócio. Exato. Só que, normalmente, a demanda para entregar tecnologia versus a demanda para atender segurança dentro dessa tecnologia são consumos diferentes. Foi necessário começarmos a separar, porque a forma de explorar brechas estava a crescer. E ao crescer, era preciso começar a responsabilizar não o IT, mas a empresa como um todo, para olhar diferente para a segurança. Então é daí que nasce a cibersegurança. Ok. Mais ou menos nas décadas de 90, começou a ter essa maior responsabilidade para olhar para isso. E ao ter essa responsabilidade de olhar diferente, separou-se. Então quer dizer que a cibersegurança como um todo é algo ainda assim meio recente. Não, a forma de olharmos aqui agora é que é recente. Já a responsabilização disso desde os anos 90. Ah, ok. Só que não era uma matéria propriamente obrigatória ou regulatória em muitos países. Empresas com muito mais responsabilidade, com muito mais entrega, já estavam a olhar para isso diferente. Não podiam mesmo parar, é aquilo que eu disse. Elas não olhavam para a proteção, olhavam para a continuidade. Se eu parar, eu morro. Se eu parar, muita gente vai ter que ir para a rua. Ok. Há uma premissa, é quanto maior a empresa, mais complexa é as coisas lá dentro. Então Ok. não podem parar. Então não acham aqui os engenheiros que seria assim, se é algo tão importante, não acham que seria melhor que tivesse assim uma lei que regulasse isso? Ou seja, que as empresas fossem obrigadas a ter. Há 2 decretos que foram lançados o ano passado. Um que é a Lei de Cibersegurança, outro que é a criação do Centro Nacional e o outro que é a criação do Comitê Consultivo, uma coisa assim, esqueci agora. Certo. São 3 que foram lançadas só agora. Nós em 2011 também já tínhamos essa matéria, que era a Lei dos Crimes Informáticos. Só que à altura, ou como se diz, o legislador entendeu que a matéria podia estar toda dentro de um único documento. De Exato. 2011 para aqui nunca se trabalhou nisso, só agora, e por causa da demanda crescente dos crimes cibernéticos, separou-se mesmo. Agora já temos uma lei de cibersegurança que vai regular melhor. O BNA, por exemplo, já trabalha nisso há muito mais tempo. Tem avisos. É imperioso que os bancos têm mesmo que cumprir com datas. E os reportes têm que sair nas datas que o regulador, por exemplo, do mercado financeiro diz. Já isso. O setor petrolífero já trabalha com esses frameworks Há anos, não é? há anos, já olha, isso com muito, muito, muito mais responsabilidade. Exato. Então, é dessa que vem a separação. É um olhar sobre
o IT, cibersegurança. Cibersegurança não, hoje em dia é segurança da informação, cibersegurança é o campo digital dentro da segurança da informação. É um olhar sobre o IT, pondo proteção em todas as matérias que regulam e que dão qualidade ao negócio. Exatamente. Então, pessoal, estamos aqui a ter uma masterclass muito enriquecedora. Então, como disse aqui o engenheiro, não, está à vontade, A se quiser dar título, a título chega. enriquecedor, Uhum. 100% alinhado. Numa definição mais clara. A confusão entre o IT E a e a cibersegurança. cibersegurança, quando digo o, é na verdade o elemento de cibersegurança. Todo cibersegurança tu visualizas dentro de uma aplicação, um software. Mas onde está? Está no hardware. Logo, estado dentro do hardware, por erro de história, herança histórica, hoje em dia os nossos decisores, principalmente aqueles que não se capacitam, entendem tudo como tecnologia de informação. Por quê? Porque quando surge um problema, quem vai ao campo de batalha, regra geral, um problema dentro da malha da infraestrutura, O momento TI. é o homem de TI. Logo, esse pessoal, decisor, menos atualizado, menos atento, prima em chamar o pessoal de TI, Cibersegurança. não, o pessoal de TI para muitas das vezes dar soluções de cibersegurança. Ok. Esse é o erro mais básico que eu pude, é a questão mais Salientar. básica que eu pude explicar para que o nosso auditório lá em casa, do outro lado, consiga perceber, porque Exato. o nosso grande problema é esta, é a interpretação dos sinais em função da especificidade do sintoma. Ok. Logo, eu vou trabalhar com firewall, Uhum. eu vou trabalhar com IDS, IPS e por aí fora. Mas não sou eu, homem de cibersegurança, que vou vir aqui instalar um antivírus. Ok. Não sou eu, homem de cibersegurança, que vou ficar aí a fazer a varredura dos vírus. Por exemplo, ou de algum evento relacionado a ataques muito básicos. Cibersegurança é outro nível. Por isso é que eu disse a princípio. Mas, engenheiro, Por isso- dizendo isso, não acha que os profissionais de TI vão se sentir um bocadinho inferiorizando, dizendo que o homem de cibersegurança não está ali para resolver os problemas básicos? Então, quer dizer que os homens de TI resolvem só os problemas básicos? Não, de maneira alguma. E eu falo na primeira pessoa. Eu fui largos anos, no mínimo 10 anos, homem de campo, homem de tecnologia de informação. Exatamente. Já fui ao desk, service desk e por aí fora. Até gestor de redes, e sei bem como a coisa funciona. Por isso falo com a máxima leviandade possível, porque eu sei, hoje consigo interpretar como as coisas funcionam. Eu não posso atrelar o homem de cibersegurança às minhas decisões quando sei que devo apresentar um resultado, Ok. certo? E este resultado depende, eu como homem de TI, sou focado em quê? Em fazer com que a rede esteja funcional e os resultados sejam expostos, sejam lançados na fase normal, certo? Exatamente. Certo? Já o homem de cibersegurança, se notar algum risco na nossa infraestrutura, ele tem de chegar e dizer ao camarada, tem de parar por aqui, porque o resultado pode não ser o esperado. Ok. Vamos supor, estejamos nessa altura sobre um ataque, com um backdoor na nossa rede. Os nossos dados estão a ser filtrados, como podem ser alterados por um tipo de ataque qualquer, que seja um código de execução remota e por aí fora. O homem de cibersegurança notou, mas o ESA só quer ter o resultado porque a diretoria deu-me um deadline até dia 25. Ok. Logo, já há conflito, porque se o Varela estiver sobre minha tutela, meu guarda-chuva, conforme tem se dito, eu não vou lhe dar a palavra para que ele leve isso à diretoria. Eu vou apenas dizer que o resultado, bem ou mal, saia para que a minha imagem esteja limpa. Limpa, exato. Mas já, se o Varela estiver de forma autônoma, já tem como solicitar a mim uma paragem ou uma revisão dos processos.
Se eu negar, ele tem autonomia suficiente de ir e ter com quem decide de verdade. Ok. Então é basicamente isso. As áreas são respeitadas a seu nível, mas deve haver separação. Então, engenheiro Varela da Silva, diz-me uma coisa. Uhum. Com base no que foi dito aqui por vocês dois, então por que até hoje muitas empresas ainda insistem em tratar a cibersegurança como simplesmente um problema de TI? Não percebi, desculpa. Modelo de governança, primeiro ponto. Exato. Quando tu crias uma unidade de estrutura, tu tens que conceber orçamento para aquela unidade de estrutura. Uhum. Quando essa unidade de estrutura que vai nascer ainda continua dentro da sombrinha de uma que já existe, tu não precisas necessariamente atrelar orçamento aí. Tu dizes, vamos dividir esse orçamento para cobrir essa parte. Ou no modelo de boas práticas para a governança, ao criar a cibersegurança, tens que criar uma unidade de estrutura e tens que orçamentar Ou o seja, parlamentar. Se continuar dessa maneira, vamos chegar àquele o velho adágio, né? De que o barato vai custar caro. Nessa coisa de dividir Aí é a os forma de orçamentos. ver. Aí é a forma de ver. Sim, se continuares de aquilo que o Eza disse, eu não vou te permitir expor aquilo que eu consigo provavelmente corrigir e fico sempre com a imagem limpa. Ter essa unidade de estrutura fora, o board primeiro pensa em custos. Onde é que eu vou tirar mais dinheiro para uma unidade de estrutura? Em modos práticos, mais um diretor, mais um carro, mais contratações, mais computadores, mais tecnologia. Ele vai olhar, eu estou no meu limite de gastos para esse ano. Por isso é que muitos o que é que fazem? Criam, deixam dentro, ou melhor, conceituam, deixam dentro e vão protelando até ser regulatório e mandatório por fora. Porque o board é mesmo os custos ainda com relação à contratação de pessoal. Uhum. Depois vem a contratação de tecnologia. Então, muitos fazem resistência a isso até que tirar. Porque no final do dia, o board vai fazer um relatório bonito, vai ter a sua visão e vai entregar ao acionista. Exato. É o acionista que tem que decidir que epa, se esse ano passado eu contribuí $1 milhão, esse ano eu vou ter que contribuir 2. Porque agora vem uma nova As necessidades são maiores. Exato. Sim. É o primeiro conceito. Segundo, internamente são as famosas guerras. O Ed é o diretor de IT, o Varela foi técnico, mas o Varela trabalhou muito tempo ali afinando a máquina na parte de segurança. O board entende, em vez de contratar alguém de fora, vamos contratar o Varela. Exato. E nós temos aqui o processo de o ESA não aceitar me ver, por exemplo, no futuro como um par. Isso acontece muito. O ESA não aceitar que o Varela amanhã tenha uma unidade de estrutura que vai, de certa forma, conflituar com a minha. Exato. Porque a forma do Varela de ser já é diferente. Há uma coisa que o Varela tem que defender, que são boas práticas, novas formas seguras de ser e estar com relação ao IT, a demanda do corrijam isso. Aí gera muita entropia na forma de verbalizar as coisas. Então, são esses fatores normalmente que fazem com que cybersecurity e IT sejam confundidos ou sejam tratados como um só. A maioria dos diretores, que vou lhe dizer por experiência, não queriam que essa área saísse. Que ficasse assim separado, né? IT e cibersegurança. No final das contas, menos custos. Gostariam que se mantivesse tudo como um todo. Certo. Ok. Menos custos. Olha, o engenheiro Weza há instantes salientou aqui que muito desses problemas é falta de investimento financeiro, não é? Então, agora eu vou tocar num ponto que eu acho muito importante, né? Qual é o impacto real numa economia de um país africano, não é? Vamos dizer, já que estamos aqui a tratar especificamente da África, qual o impacto que teria numa economia de um país africano um ataque cibernético? Para além da empresa, não é? Nesse caso, como é que seria o impacto que teria na empresa ou no país, num país africano? Hoje em dia, por exemplo, o centro de hemodiálise separa um dia. Tu tens mortes muito altas. Pode explicar de que forma? Não conheço de Luanda, mas conheço de Benguela. Aquilo está tão automatizado que separa. Todo mundo que tem que fazer hemodiálise não ia fazer hoje. E há pessoas que, se não fizerem diariamente hemodiálise, morrem. Todos os países, por isso é que eu referenciei, a tecnologia não é atualizada ou desatualizada, depende de quem implementa. Desculpa, engenheiro Weza, lhe cortar, mas
Então quer dizer que o engenheiro Weza está a contrariar as informações que foram fornecidas pelo próprio governo daquele país, porque o governo daquele país veio a público dizer que aquele apagão foi fruto de avaria nos sistemas. Então foi avaria ou foi um ataque Um cibernético? ataque cibernético. Nós somos técnicos especialistas Mas o engenheiro Weza diz isso só por conhecer a área ou por saber o que aconteceu realmente? eles ninguém divulga o dado como tal. Eu não posso dizer-lhe que a minha casa tem essa vulnerabilidade XPTO, mas vamos ser claros de que tudo leva-nos a crer, nós especialistas de cibersegurança, leva-nos a crer não. Tudo indicia que foi um ataque ao centro de comando e controle, tanto Exato. mais que o governo Português? português, se passa a minha memória, Parte da Espanha também. não, a Europa. Mas referencio-me em português porque nós estamos ligados a Portugal. Chegou a divulgar o governo em algumas instituições noticiosas que foi um resultado de um ataque, não de uma avaria. É importante que nós cheguemos, e aí já faz parte também da questão das políticas regulatórias, em que dados reais sejam obrigados de serem publicados. Exatamente. Nós, por exemplo, em Angola, em África, não temos este hábito de publicar qual empresa foi afetada, qual foi atacada, qual está em risco e o resultado das análises de vulnerabilidade que são implementadas de 1 a 2 vezes por ano. Isso tudo depende muito de uma adaptação e de uma cultura. Isso depende muito de uma adaptação e de uma cultura. E quando eu digo cultura, é no sentido de que tem de se criar um hábito, tem de se criar um histórico. O problema é que nós pensamos que o engenheiro Gino, o engenheiro Varela são os homens de cibersegurança e são os únicos. Não, a cibersegurança somos todos nós. Cibersegurança é o pessoal da guarita, é o pessoal da faxina, sou eu, o homem de TI e por aí fora. Nós complementamos a cibersegurança. Por quê? O homem da guarita pode dar o código de acesso do computador aí do raio-x. E a partir de uma vulnerabilidade explorada, eu posso aceder. Sistema, então, é como um todo. Por detalhes, pode acontecer um erro catastrófico. A regra geral começa-se do pequeno para o grande. Então aqui agora, não é, aproveitando a presença do nosso engenheiro Higino João, não é, muito prazer, muito obrigado por ter aqui. Vamos também passá-lo a palavra, não é, para comentar um bocadinho sobre isso, não é? Conforme eu perguntei aqui aos engenheiros, que impacto teria, não é, numa economia de um país africano se uma empresa, uma grande empresa, não é, tivesse ou sofresse um ataque cibernético? O nosso engenheiro Varela aqui salientou que se o centro de hemodiálise, por exemplo, parasse por um dia, para a economia do nosso país seria algo catastrófico. Então agora gostaríamos de ouvir aqui qual é o subsídio. Para as vidas. Perdão, exatamente. Não, vou passar a apontar. É importante. Não, Nesse É caso, qual importante. seria a pergunta? Que impacto teria na economia de um país africano se uma grande empresa sofresse um ataque cibernético? Olha, essa pergunta é interessante. A resposta é a mesma. O impacto que nós temos para um ataque na Europa é o mesmo impacto que nós temos para um ataque em África. Este tema da segurança, dos incidentes, ele não pode ser visto de forma diferente pelos continentes. No final do dia, o impacto é o mesmo. Se for uma instituição de segurança, o impacto é o mesmo. É claro que podemos ver aqui, a nível de custos financeiros, um ou outro grande diferencial, uma vez que as instituições fora da África, algumas delas, produzem muito mais do que as nossas. Exato. Mas, no fim do dia, qual é o impacto? Reputação. Exato. Porque em todos os segmentos da segurança da informação, o maior impacto acaba por ser o reputacional.
Porque o impacto reputacional bate com o pilar principal da nossa abordagem, confiança. Se não há confiança, não há negócio. Realmente, realmente. Olha, sendo sincero, eu até nem queria tocar muito nesse assunto, não é? Mas como aqui o engenheiro Weza tocou nesse assunto sobre mandar areia para debaixo do tapete, não podia deixar de fazer essa questão. Certo. Quando acontece, não é, numa empresa, ou quando uma empresa sofre um ataque cibernético, por norma, quem é que é responsabilizado? Quando uma empresa sofre um ataque cibernético, Exatamente. Quem deve ser responsabilizado? A área de depende. TI, a área de cibersegurança? Quem é que deve ser Não, responsabilizado? não, aqui nós temos que ver de duas formas. Internamente, a responsabilidade vai cair sobre o responsável pela segurança. Mas para aquilo que é interação externa, o responsável, a responsabilidade não é dele. A responsabilidade é do top. Exemplo. Então, do topo ali, poderia dizer que é o Internamente. PCE, o PCA? Claro, é quem dirige. Ok, É a Por isso é que tem administração. equipa de trabalho. ok. É a administração. Mas a área de cibersegurança não é a área que foi contratada para se defender de possíveis ataques? Porque conforme foi salientado aqui pelo engenheiro Varela, quando eu perguntei sobre a contratação de serviços de cibersegurança que atualmente por muitas empresas é vista como apenas mais um custo, o engenheiro Varela disse aqui que estes serviços de cibersegurança, a maneira mais simples de se descrever é que vem para solucionar possíveis problemas. E o engenheiro Weza disse que para solucionar problemas futuros e reais. Então, por que não é a área de cibersegurança que é responsabilizada, sendo que são eles que foram contratados para resolver esse tipo de problemas? Primeiro vou fazer aqui um parênteses, Exato. que é, eu tenho esse problema. Estamos a falar de Exatamente. cibersegurança. Não podemos falar cybersegurança. Perdão. Quando te expressas cyber, Cybersecurity. termina cybersecurity. Algumas pessoas criticam, mas se eu sentar com alguém e se a pessoa me falar em cibersegurança, eu paro de conversar. Cibersegurança também se define pelos detalhes. Exato. A forma como alguém vai expressar só essa expressão define o grau de conhecimento e responsabilidade com essa matéria. E eu gosto muito que as pessoas respeitem aquilo que é o nosso trabalho e a nossa área de formação. Segundo, nós temos todo o país tem um exército. E este exército está sobre a gestão de um comandante. Se o país for atacado, quem é responsável? Internamente é o comandante. Mas quem dá as caras pelo país é o presidente. Exato. A abordagem é a mesma. Ok. Então, engenheiro Weza, concorda com isso? Concordo a 100%. A 100%. Agora, eu não sei se a sua pergunta foi na perspectiva do tipo de contratação. Na verdade, Eu posso contratar um ente externo, como posso ter o meu efetivo interno. mas na realidade a questão foi muito mais sobre mudar a mentalidade das pessoas, não é sobre a responsabilização dos problemas. Não é para mudar a mentalidade das pessoas sobre a responsabilização, não é não responsabilizar só uma pessoa, não é mais responsabilizar o todo. Sim, mas aí nós temos uma cadeia. Eu posso abrir já de um debate? Tá à vontade. Estamos aqui para isso. Vou contrariar um pouquinho. Uma conversa aberta. Mas não é bem contrariar. Eu acho que precisamos esclarecer algo, que é o que é cibersegurança? A cibersegurança acaba por ser... A definição é quase a mesma que a segurança de informação. São diferentes, mas a definição é quase a mesma. Cibersegurança acaba por ser também processos, tecnologia, pessoas, um conjunto, certo? A finalidade é a mesma. Garantir a segurança para a cibersegurança digital, para a segurança de informação, garantir a segurança da informação como tal nos vários domínios. Cibersegurança não é só pessoas. Então, quando nós falamos que temos aqui um incidente,
primeiro, na perspectiva de governance, quem dá cara é o responsável pela estrutura de cibersegurança, internamente, e caso seja mandatado, a abordar com o externo. Naquilo que é a componente reputacional, o exterior não vê o responsável de cibersegurança, vê a administração. Certo. Se nós formos muito mais abaixo, a responsabilização não se limita apenas ao responsável de cibersegurança, mas a responsabilização vai descer, é uma cadeia, muito em resultado também da investigação que for efetuada. Exatamente. Porque é aquilo que nós falamos, a cibersegurança é a responsabilidade de todos, em todos os níveis. Tu podes ter o melhor sistema, mas se quem está a olhar para esse sistema abrir a porta, É o que foi salientado aqui pelo engenheiro Weza. O investimento no capital humano, não é formar as pessoas, ainda é o ponto fulcral nessa situação. No entanto, nós temos visto aqui uma outra coisa, que é também os responsáveis pelas políticas de cibersegurança precisam, alguns precisam melhorar a abordagem, porque somos nós que no final do dia temos a responsabilidade de convencer e trazer o board para os aspectos de cibersegurança, a sensibilização, de formas a que ela seja efetuada top-down. Em alguns cenários, nós vamos encontrar alguns responsáveis que também acomodam-se. Feito. Há um constrangimento aqui. Eu entendo que a minha administração não percebe e não abraça esse desafio. Ok. Então vai a pergunta: o que é que tu tens a fazer? O que é que tu tens a fazer? Porque a cibersegurança continua a ser não um tema tão novo, mas continua a ser um tema visto como um custo. Sim. Por isso Mas a é que eu cibersegurança não é custo, é risco. Exatamente. Agora, eu penso que agora que o engenheiro Higino tocou nesse ponto, acho que vou voltar a fazer essa questão, porque eu gostaria de ouvir aqui de si o que é que tem a dizer sobre isso. Eu tinha perguntado aqui aos nossos 12 engenheiros como é que se tenta convencer ou como é que se convence um gestor de que cibersegurança é algo extremamente importante e não é só um custo operacional. Eu vou te dar uma resposta estratégica. Podemos convencer se deixarmos de apresentar a cibersegurança como uma estrutura de risco. Se deixarmos de olhar para a cibersegurança, fazer a abordagem baseada no custo e alterarmos para uma abordagem baseada no risco. Por uma razão muito simples. A administração não está a olhar para custo efetivo. A administração olha para risco. O que é que isto vai impactar? Qual é o risco? Se nós conseguirmos apresentar o risco, não tem como a administração, não tem como um board não abraçar a causa. Exatamente. Então, desta feita, temos aqui 3 engenheiros. Eu gostaria que me dissessem aqui por que as empresas africanas ainda investem pouco em cibersegurança. Já desencantei. Muitos fatores. Eu vou elencar alguns e meus colegas aqui do painel vão avançar com outros. Problemas de comunicação. O bem informado. Eu, homem de cibersegurança, a hierarquia. O govern, conforme estávamos a falar. Evasão de técnicos por falta de valorização. Problemas de literacia, o mais básico em cibersegurança. O homem de TI que se sobrepõe ao homem de cibersegurança em função daquela dependência que falamos anteriormente, de questões, infelizmente, burocráticas, de infraestruturas e desenho corporativo. Há muitos fatores que levam a essa debilidade a nível de África. Exato.
Então, é muito difícil especificar apenas um. Por isso, eu havia referenciado sobre o NIST, Cyber Security Framework, que vem até a solucionar boa parte destes problemas. Está desenhado. É só pegarmos e tentarmos desenvolver. Ok. Interessante. Engenheiro Varela, tem algo a acrescentar? Não, até vou pegar na deixa que eu apontei aqui do higiene, como eu disse quando ele falar. Eu apontava assim. Não, É sempre bom, é sempre bom essa interação. yeah. Eu vou pegar numa deixa que o Gino falou que para mim uma das mais verdades é o que é que você, gestor, está a falar. Muitas das dificuldades em boards ou empresas abraçarem cibersegurança, segurança da informação, é o que é que o gestor leva como preocupação. Uhum. Temos ainda muitos gestores que estão preocupados em criar alarmes para criar uma certa urgência para que o investimento caia no colo. Então, a forma de percepção acaba não sendo a priorização, mas o real entendimento se é ou não uma prioridade naquele momento. Quanto à formação, isso ainda vai continuar a ser um tema, porque muitos de nós, como estamos aqui a falar antes do tema do debate começar, estamos a normalizar fazer todas as formações para entregar nenhum. Estamos a normalizar ter todas as especializações para não ser especialista de nada. Temos pouca gente que consegue cavar uma habilidade. Ou seja, é como se costuma dizer na gíria, não é? Quem faz tudo não faz nada. Yeah. Aquele colega que fica a girar o dia todo e no final do dia está mais cansado do que realmente estava a entregar alguma coisa. Então, isso fica o segundo fator. O terceiro, é aquilo que o Gino disse, que eu também já tinha dito no princípio, é mesmo começamos a entregar o perfil de risco, saber como conseguimos garantir continuidade e negócios sustentáveis. Tens essa abordagem, tens a adoção de cibersegurança. Não tens, ainda vai continuar a ser mal entendida. Então, desta feita, acham que os investidores e os acionistas deviam exigir um padrão mínimo de cibersegurança? Eles não têm conhecimento disso. Mas têm noção dos riscos. Então, como eles também sabem que existe uma área de cibersegurança, não acham que seria prudente para eles exigir um padrão mínimo? Não. Vamos olhar na perspectiva África, né? Exatamente. Assim como olhamos perspectiva África, olhamos perspectiva... Que é isso? Hoje estamos aqui para falar especificamente da África. Quem toma a decisão não é especialista em cyber. Uhum, Quem toma a decisão não é especialista em perfis de risco de cyber uhum. ou infosec. Alguém tem que lhe entregar isso. Por isso é que nós, em alguns segmentos, nós fizemos a abordagem de que nós temos que olhar para a infosec e cyber como um produto e nós vendemos esse produto. Nós temos que ter capacidade. Porque o que é que acontece? A Angola aderiu à Convenção Africana Malabo, né? Cyber, proteção de dados. É o papel. Uhum. Alguém tem que motivar isso. Quem tem que motivar são as pessoas responsáveis por estas estruturas, por estas componentes. É que tem que motivar a sensibilização dos decisores para que temas como ciber possam ser colocadas em agendas, mas não ser colocada para cumprir a agenda. Ser colocada porque há uma preocupação deste risco. Exatamente. Mais uma vez, o sucesso da política estratégica de cyber, quer a nível de país ou a nível de África, também depende muito dos gestores de cyber. Se o gestor de cyber não tiver com esta capacidade, com este domínio, então certamente que é o princípio falho. Basicamente é isso. Não quer dizer que o engenheiro Higino acha que, apesar de ter essa possibilidade,
por não ter domínio do assunto, os investidores e acionistas não estão em condições de fazer exigências quanto a padrões de cibersegurança. Eles podem fazer as exigências, mas não têm como validar. A título de exemplo, nós podemos ter um investidor, um acionista que vai vir, vai chegar e vai dizer: precisamos ter ISO 27001. Alguém tem que lhe explicar o contexto e dizer as condições em que a ISO 27001 é aplicada. Exato. E a pessoa que vai fazer isso, explicar o contexto baseado no risco, somos nós. Ok. Após a explicação do contexto, ele vai dizer: então eu não quero uma aplicação parcial a 10%. Eu quero uma aplicação parcial, por exemplo, a 50%. Quais são as necessidades de investimento a fazer? Porque na explicação eu já dou os ganhos baseados no risco. E esses ganhos baseados no risco é ganhos baseados no risco e sempre associado ao negócio. Ok. Porque enquanto alguns ainda se preocupam em saber, por exemplo, quantos ataques sofreram, a nossa abordagem atual é dizer não quantos ataques sofremos, mas há quanto tempo estamos em cima, sem cair. Sim, uma vez, assim, numa conversa informal, o engenheiro Varela e o engenheiro Weza citaram aqui algo que foi até engraçado. Um princípio de que eu só vejo os outros apanharem chicotes, eu nunca conto que eu posso apanhar chicotes. Será que esse é o ponto que faz muitas empresas africanas só investirem em cibersegurança depois de sofrerem um ataque? Isso é aplicável a nível mundial. Isso não é só a África. A África não é exclusão. É claro que precisamos melhorar. Exatamente. A África não é a exclusão. Precisamos melhorar. Mas sim, em algumas situações, os investimentos acabam por surgir quando há um incidente. Mas a melhor abordagem é quando tu tens investimento mesmo sem incidente. A maturidade de quem gera a estrutura de ciber eleva a própria maturidade da empresa. Então, se tiver esta capacidade de não esperar um incidente, resumindo, já prevê, essa empresa está em boas mãos. Ok. Então, diante disso, como é que nós podemos criar aqui uma cultura de segurança dentro das organizações? Eu tenho uma. O que não se adota na vida cotidiana é muito mais difícil não adotar como instituição, primeiro ponto. Segundo, muitas empresas ainda não têm cultura. Não tem uma forma de ser e estar como instituição. E quando tu tens essa dicotomia, tens um trabalho redobrado para poder incutir a cultura de segurança da informação. Muitos começaram com os famosos e-learning. Vídeos, textos, cursos. Mas o real papel para mim é mudar a forma de ver, de ser e estar com relação a esse risco. É as pessoas terem mais cuidado na leitura, é as pessoas redobrarem os cuidados no manuseio de acesso a um site. Então, ter esses pequenos atos praticados diariamente facilita muito. E isso, como disse o Jean, também muito na forma de falar. Eu já trabalhei com um gestor que era o gestor de cibersegurança. Era o principal gestor de Mas, cibersegurança. engenheiro Varela, desculpe lhe cortar, mas muito do que se vê, muitas pessoas hoje em dia têm essa dificuldade de conseguir perceber, principalmente aqui em África, não é? Que ainda se vê como sendo um território em que a internet ainda é mato. Então, acho que a maneira que faz as pessoas olharem para esses assuntos como algo complicado também é a forma como se transmite. A forma como nós defendemos isso. Usar termos muito técnicos, para quem não percebe do assunto, é algo realmente complicado. Então, será que não partimos dali? Não, é a forma como nós defendemos isso. Eu consegui
pôr a minha mãe. Eu gosto muito de dizer uma analfabeta digital, ela que ela é professora. Uma analfabeta digital, minha mãe faz resistência ao uso do computador. Para ela o papel é a melhor coisa que foi inventada. E eu consegui pôr a minha mãe, uma analfabeta digital, a olhar para esses aspectos através de um outro prisma, porque comecei a levar essa informação todos os santos dias para casa e para a vida dela. E quando eu percebi que ela fazia resistência, eu lhe fazia ver o que ele ia perder, o risco, dinheiro. Primeiro, eu já não tenho que dar dinheiro de modo físico. A minha mãe ainda é essa, acho que adota essa cultura. Para mim, dinheiro tem que estar na minha casa. Guardar o dinheiro no garrafão. Levanto, vou na praça, não tenho, eu não tenho que depender de vocês para ter o meu dinheiro que eu trabalhei. Exatamente. Então, quando tu mudas essa mentalidade, que o dinheiro agora é muito mais fácil te enviar do que sair da minha casa para vir te trazer, porque a qualquer momento podes precisar. Eu tenho que te ensinar como é que tu podes proteger. E quando eu mudo a tua forma de ser e estar com relação ao manuseio digital do dinheiro, eu consigo mudar a tua cultura. O hábito é diferente, a forma de ser e estar é diferente, então a tua cultura é outra, praticada. Então, quer dizer, eu trabalhei com um gestor para mais de 2.000 pessoas e a forma dele, por acaso, de ser e estar é muito parecida com a do Higino. Já lhe conheço os dois. Depois trabalhei com outro. A forma de ser e estar com relação a esse princípio também é diferente, ter a responsabilizar o outro, não quer saber. Olha, desde que publiquei o e-mail, se você não leu, a culpa é tua. Já tinha um outro que não, ele queria perceber porque que você não leu. Qual é a tua resistência? Se você me ajudar a adotar cibersegurança, vai ser diferente. E também já trabalhei para um outro, que a instituição era meramente mais pequena, e também tinha uma outra forma de ser e estar. Então, é muito oratória, entrega o que você vê na totalidade, como um todo, não como apenas responsabilização. Há um lema que se diz muito que Angola é uma responsabilidade de todos, de cada um de nós, desculpa. Não, eu gosto muito de pensar que Angola é uma responsabilidade do coletivo. Se for de cada um, eu tenho a minha visão com relação a que é a responsabilidade, o Higino tem a dele, e depois vou tentar fazer aquela falsa premissa de que eu fiz a minha parte. Não, a minha parte tem que ter impacto na vida do outro. Nós temos que pensar num país que vamos deixar para o outro, não é para nós. Exato. É assim que se constrói nação. Então é muito a forma como é que a gente muda realmente a cultura de uma instituição com relação à cibersegurança. Então, Engenheiro Weza, tem algo aqui a acrescentar sobre a cultura de segurança dentro das organizações? Sim. Isso acrescendo apenas, eu insisto na literacia. Estamos a fazer um enrichment. Nós temos de ir atrás da formação, tal como havia dito, desde o primeiro elemento à entrada da instituição até o último, o decisor. Tal como disse muito bem Gino, quem decide tem de estar consciente do que está a decidir. Tem aquele link feito entre o especialista ou o CISO, quem decide em cibersegurança, para com ele, de modo a capacitá-lo até a fazer com que a visão do PCA ou quem quer que seja alinhada à estrutura de negócio, do risco do negócio. A minha perspectiva é a formação de todo o pessoal. O que é que isso vai originar? O descobrimento de talento real interno ou mesmo externo. E isso vai te fazer com que vais buscar as pessoas exatas para colaborar de modo a haver maior segurança em todo o ambiente da tua organização. Ok. Um bocadinho pegando aqui aquilo que o grande Soba Digital esteve aqui a dizer sobre a sua mãe, tocando um bocadinho nessa que é a área de segurança da banca. Nós vemos acontecerem muitos ataques, muita gente a dizer que sofreu muito ataque. Então não acha que esse aspecto da segurança é que as pessoas acham que é mais seguro guardar o dinheiro em cédulas do que manter no banco? Como é que se pode mudar a mentalidade dessas pessoas diante desses todos os ataques que se sofrem? Existem aqui dois estados. Um é o estado seguro, outro é o estado protegido. Quem se sente seguro, mas não está protegido. Quem está protegido está seguro. Cibersegurança é questão de estado.
Ah, as organizações podem ter iniciativas, mas quando nós falamos top-down, é top-down dentro da instituição e top-down dentro do Estado. Eu gosto muito de relacionar isso com uma campanha de sensibilização. Nós, quando estamos a falar em cibersegurança, nós temos que tentar, inclusive, usar os termos corretos para que possa ser alcançado pelas pessoas nos diferentes níveis. Exatamente. Eu não sei se se lembram, há já algum tempo, alguns anos, houve a campanha Lava, 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 Lava com água e sabão. Uhum. As Exatamente. pessoas perceberam. Campanha nacional. E as empresas internamente reforçaram. Como é que nós podemos mudar Angola? Campanha nacional. África. Estratégia de campanha across África. Eu acredito que, porque sensibilizar cultura é hábito. Hábito não se faz do dia para a noite. Exatamente. Hábito vai se fazendo, repetir com as Com repetições. Exato. Então, se nós tivermos essas iniciativas across África, across país e across a empresa, e não ficamos pelas empresas, across casa, Uhum. aí sim, aos poucos, a nossa maturidade vai melhorar. Então quer dizer que o engenheiro Gino está aqui a dizer é que é falta de informação. Não. É falta de uma estratégia operacional De quem cria. de sensibilização. Ok. Feito. Se nós pretendemos Uhum. aumentar a nossa postura na perspectiva de sensibilização, não podemos fazê-lo de forma isolada. Começa no top, Exato. Estado. Baixa, empresas. E termina nas nossas casas. Porque imagina, eu posso sensibilizar, eu posso ter os controlos. No final do dia, no âmbito daquilo que é empresa, o colaborador vai para casa. E em casa ele não tem a proteção que eu tenho na empresa. Uhum. Então em casa ele vai receber as vulnerabilidades, depois vai chegar na empresa e vai aplicar. Exato. Este é o princípio, top-down. Mas não acham que é, por exemplo, esses aplicativos do banco, não é? Foi o exemplo que eu trouxe aqui à mesa. Não acha que os aplicativos do banco não acham, nesse caso, que são um bocadinho vulneráveis a esse tipo de ataques? Ou as pessoas é que estão, digamos que, distraídas Não, e sofrem esses ataques? não. Eu carrego comigo uma lição de um professor no médio, de informática por acaso. Ele dizia, e eu subscrevo, nenhum sistema por si só é 100% seguro. Seguro. Resumindo, os sistemas vão ser sempre falhos. Os controles vão ser implementados de formas a tentar eliminar estas falhas. Essas falhas, exato. Mas hoje em dia, boa parte das violações acaba tendo o seu clique com uma ação de quem está do outro lado. Ok. Eu por acaso ontem estive numa sessão de sensibilização e eu dizia, por vezes nós inclusive temos ciúme, roubamos o phishing que não era nosso, o phishing do outro. Porque vimos que o outro recebeu um Getour, mas eu estou com o telemóvel dele, então reencaminho a mensagem para mim com os vários dados e apago no telemóvel dele e eu vou utilizar isso. Eu é que vou dar o clique. O clique é quase sempre nosso. E agora, desculpa, engenheiro Gino, corrija-me se estiver errado, o phishing é o assalto ou o roubo de informações, não é? Sim, é a pesca. Pronto, simplificando. É uma pesca. Phishing, Exato, é uma pesca de informações. Informações que vão possibilitar, então, o cometimento de um determinado crime. Exatamente. No final do dia, o acesso indevido é crime. Aqui não tem palavras bonitas. É um crime, roubo. É. Certo. Agora, pegando esse assunto, gostaria de falar aqui um bocadinho sobre o bug bounty.
para nós aqui em África. Então, para nós aqui em África, isso é uma realidade ou ainda podemos considerar como uma tendência a ser seguida lá mais para frente? Então, Engenheiro Weza, o que é que tem a dizer? Eu diria que ainda não. Ainda não. Mas já há casos singulares de algum grupo de pessoas que disponibiliza-se a fazer esse tipo de serviço. E, de forma responsável, caso encontre uma vulnerabilidade específica na empresa ABC, chega e mostra o seu relatório. Daí, esse exercício sobre ele um tipo de recompensa qualquer, se calhar por meio de uma contratação ou algo parecido, de modo a que o seu trabalho não tenha sido por nada. Exato. Basicamente, do pouco que tenho analisado, ainda não é uma realidade efetiva. Ainda está muito tímido, mas já é algo a se ter em conta. Mas daqui para frente. Então, desculpa até cortar Engenheiro Varela. Então, se o Engenheiro Weza diz isso, então contraria um bocadinho aquilo que o Engenheiro Higino disse, não é? Sim, porque se é algo que ainda não é para olhar como sendo algo real aqui em África, então quando o Engenheiro Higino... Não. É tímido. É real, mas é tímido. Não, quero aqui discordar com o Chico. Não, eu vou discordar muito. Deixa-me só terminar. Não, e é bom esse exercício, né? sim. É bom esse exercício. Sim, Mostra sim. que há polaridade no mundo. Sim. Se fôssemos todos É iguais... assim, da experiência em que vem, isso é habitué. Exatamente. Isso é habitué. Mas É uma realidade africana? não. É uma realidade asiática. Ok. Mas aqui eu, de forma muito pessoal, vejo poucos relatos sobre esse tipo de ação. Vejo poucos relatos. Agora, que deve-se massificar? Deve-se sim. Exatamente. Mas não é algo que eu vejo, por exemplo, até o final deste ano. Eu vejo. Olha, Mas, antes até do Engenheiro Varela dar o seu subsídio, não é? Acho que são duas pessoas que estão em setores sensíveis e que precisam de exercer esse tipo de função de forma regular. E agora eu gostaria de perguntar o seguinte: isso não é função da área de cibersegurança da empresa? Não percebi. Buscar vulnerabilidades em sistemas, sites e tudo mais não devia ser também uma área não devia ser função da área dos técnicos de cibersegurança? Não, é assim. Não, como o Engenheiro Varela até já queria dar o seu subsídio. O subsídio que eu queria dar. para nós em África, e isso foca-me mais. Pronto, banco é outro nível, né? É diferente, bancos e petrolíferos. Eu estou focando como um todo. Exatamente. Para pequenas e médias empresas que têm aquela debilidade em contratar pessoal e por aí fora, isso vem ajudar a estender o raio de ação da proteção da própria instituição. Porque é um ente externo que consiga explorar alguma vulnerabilidade e trazer antes que essa vulnerabilidade seja explorada por um agente malicioso. Isso é um ponto a se ter em conta. Mas agora surge ali uma questão. Quando eu falava sobre a responsabilização, por exemplo, vamos lá supor que eu, como funcionário daqui da órbita internacional, chego e tento acessar o meu sistema, eu tento acessar o site da empresa e vejo o seu site fechou, por exemplo. Certo. Ou não tá em funcionamento. Obviamente que ali já teria um problema dentro da organização. Então, falando um bocadinho da responsabilização que o engenheiro Higino disse que seria das estruturas de topo, nesse caso, não seria uma função do técnico de cibersegurança prever essas coisas ou está regularmente a buscar esse tipo de problemas? Queria só terminar. É assim, o técnico, ninguém domina tudo.
e acho que o engenheiro falou muito bem de que não existe um sistema 100% seguro, de acordo com a referência do professor. Nós somos instituições diferentes, mas nós não dominamos tudo. Se a própria NASA sofre ataques, quem somos nós? O que se deve entender no bug bounty é qual é o fim. Por isso é que eu disse, é a extensão da malha de cibersegurança para qualquer uma instituição. Em tempos, ajudem-me a perceber, há um compatriota nosso que conseguiu detectar uma vulnerabilidade num website ou numa empresa dos Estados Unidos. E só para ver o nível América, e aconteceu isso. Então, isso é como um todo, é mais uma extensão, não é porque a responsabilidade é do Gino, é do Varela, que só eles devem dar essa resposta. Exato. Até porque ninguém visualiza tudo, visualiza-se o máximo possível dentro das capacidades atuais. É basicamente isto. Mas Então, pronto, né? Engenheiro Varela, agora o mic está aberto para poder discordar à vontade aquilo que o engenheiro Wesa disse. Pronto, o Eza só talvez não tenha conhecimento, mas o exercício do bug bounty hoje em dia está a descer tanto que eu com a associação Quebela, que eu disse que eu tenho, nós temos feito um exercício em alguns condomínios, principalmente nessa zona do Camama e Benfica. Os miúdos hoje em dia estão a explorar tantas vulnerabilidades que ficou principalmente agora desafio nos colégios, quem espia a melhor vizinha do condomínio. Quase todo mundo pôs câmaras em casa, principalmente na sala para controlar, acabar controlando as empregadas. Hoje em dia os miúdos ganharam consciência de que ninguém troca aquelas senhas admins. As empresas que vão lá instalar, pegam, entregam e a maioria dos utilizadores não trocam aquilo. E os miúdos, principalmente nos colégios, ficam a acessar aquilo que agora é bem fácil com as IAs da vida, vão conhecendo o roteiro de como acessar aquilo para espiar a melhor vizinha e trocarem imagens sobre a melhor vizinha. Tanto é que até já tem campeonato disso. Fiquei até assustado. É triste. Quem tem a melhor vizinha? É triste. Porque normalmente sábado as senhoras estão um tanto quanto à vontade. Exato, em casa. Mas esse exercício já tem estado muito popular. E eu sei que não é propriamente conceito de bug bounty, mas começa a partir daí e vai para aí. Próximo. Segundo, Aí há uma outra questão. Não, vamos só deixar o... Não, para terminar este ponto, porque é muito importante. O próprio engenheiro Varela reconhece que eu sei que não é exercício de bug bounty. Por isto é que eu fui claro em dizer das informações que eu tenho. Primeiro, calma só, engenheiro. Não, eu só disse certo. Exato. Se não é, já discorda da própria discordância. Não acabei, por isso que eu quis acabar. Porque assim, nós trabalhamos. Desculpe só, dos engenheiros, né? Para ver se estamos dentro do assunto, por exemplo. Nós trabalhamos em questões de lógica. São divulgados? Como são divulgados? Onde estão os dados? Porque uma coisa é o ESA chegar e fazer isso a título exclusivo. Certo. Está onde o local oficial para mostrar que o bug bounty funciona, tem resultados aqui. Eu sou obrigado a intervir aqui. Certo. Só para tentar responder, porque se eu bem percebi, a pergunta é África. Exatamente. Certo. Se é uma realidade ou se é uma tendência que vai ser seguida. Sim, mas eu posso dizer que eu tenho uma visão África. Visão África não é Angola somente. Em Angola já há estruturas que estão a fazer isso. É realidade. Precisa desenvolver mais. Precisa de uma massificação. Certo. Mas está a ser feito e está a ser feito com abordagem corporativa. Em África, nós temos muitos países que estão muito à frente neste segmento de bug bounty. Pode dizer alguns? Nigéria é um deles. Egito. Nigéria, Marrocos, Algéria. Egito também, sim. Ok. Esses aqui, pelo menos, são os que eu tenho, sim. O Ghana também tem. A África do Sul tem. Resumindo, nós temos visão África, é feito, é uma realidade. Mas eu tenho dito, tal como a Europa, precisamos
que essa massificação continue. Se nós começarmos a ir nas bibliotecas onde há os registros, nós vamos verificar que há registros de instituições africanas. Então, eu não é que eu tenho um problema. Eu acho que de vez em quando nós minimizamos um pouco aquilo que é a África. De há um tempo atrás, a África passou a ser vista efetivamente como um alvo a abater por razões óbvias. O processo de digitalização iniciou. Uhum. A África é uma fonte enorme de recursos. Esses recursos, no final do dia, é digital. A nível dos vários países, há um crescimento deste segmento digital. E hoje as pessoas já não querem olhar apenas para o digital. Hoje a abordagem está a ser para roubos de identidade humana. Resumindo, Exato. o foco já não está a se limitar no digital, está a se limitar para a pessoa, com a finalidade digital. E isto, a África está metida. São milhões de ataques por dia, se for para contabilizar a nível da África. E não são milhões de eventos, são milhões de ataques, eventos maliciosos confirmados. É claro que desses milhões, boa parte é mitigado, mas alguns aplica-se. Agora, Engenheiro Higino, diga-me uma coisa, essa coisa do roubo de identidade é um caso até pessoal, aconteceu comigo. Alguém, não é, começou a usar a minha foto de perfil no WhatsApp, um número estranho, e começou a mandar mensagens para pessoas próximas. Sim. O que é que por acaso pode ter acontecido para conseguir até ter acesso a contactos de pessoas próximas e até pessoas com quem eu já nem falava antes? Eu posso responder rápido isso. Não sei o que aconteceu. Por uma razão muito simples. Não, é assim, o que acontece? Cibersegurança é algo muito sensível. Exato. Não tenho como dizer o que aconteceu se antes não lhe fazer algumas perguntas, não perceber contexto, porque cada situação tem o seu contexto. Exatamente. Cada roubo obedece um contexto. Eu seria um super sumo dizer, não, efetivamente aconteceu isso. Eu vou estar a mentir. E isso não é aplicável. Não sei o que aconteceu. Temos que falar um pouquinho mais para talvez percebermos as possíveis formas de ter ocorrido. Exatamente. O engenheiro Weza queria dar um parecer sobre o Bug Bounty ainda? Não, foi apenas um fecho para que... O engenheiro Varela estava ainda aqui a falar sobre O Eda me cortou. o campeonato, não é? Então, sim. Agora, digam-me só, engenheiros aqui, por que os programas de Bug Bounty aqui em África ainda são raros? Na África não são raros. Não, engenheiro Gino já esclareceu. Não, esclareceu alguns países que têm... Não, mas não são raros. Porque É massificado. Assim, Ok. Entenda uma coisa. Imagina. Hoje existem instituições que têm o seu programa por exemplo, programa de voltado a phishing. E eles fazem exercício de phishing, por exemplo, de 3 em 3 meses. Há quem faz semanal. Há quem faz mensal. É a estratégia. Subindo, eu posso também ter o meu programa Uhum. uma vez por ano. Depende da minha estratégia. Qual é o Assim, contexto? setores assim como banca, governos, como é que deve ser? Depende da estratégia do negócio. Mais uma vez. A estratégia de cibersegurança assenta na estratégia do negócio, alinhada com a estratégia do IT e de todas as outras partes relevantes. Uhum. Porque o objetivo é garantir que todas estas iniciativas sejam efetuadas com segurança ou de forma protegida. Exatamente. Exato. Então, eu posso ter o banco A com uma estratégia e o banco B com outra. Exato. Eu posso até ter o banco A com a estratégia do BAC Modelos de negócio exato, diferentes. do ano, vou fazer o anualmente uma vez, e posso ter o banco B que vai falar assim, não, vou fazer uma vez de 2 em 2 anos. Exato.
Ok. É a estratégia, o segredo. E mais, se bem que aqui iremos abrir um outro tema, esta equipa, ela não precisa efetivamente estar atrelada à equipa de ciber. Uhum. Pode ser um outsourcing. Existem aqui algumas realidades, mas pronto, aí iríamos ter que tocar no tema de segurança de informação, que não é ciber, e que a ciber está dentro da segurança de informação, e que a equipa, essa equipa especializada, estaria dentro, como um recurso outsourcing, dentro da estrutura de segurança da informação e pode estar fora da estrutura de ciber. Não obstante ela ser vista como uma equipa de defesa. Para não falar blue team, porque certamente que as pessoas não vão perceber. Então, uma equipa de defesa e não uma equipa de ataque. Exato. Então, é... Agora, é uma coisa assim que me deixa assim um bocadinho com uma pulga atrás da orelha, não é? Que é sobre a baixa literacia, não é? Conforme nós falamos aqui há instantes. E agora, como é que impacta essa baixa literacia digital dentro da nossa segurança nacional? Qual é o impacto que tem? Engenheiro Varela tem... Lava. Tu tens 33 milhões de habitantes. Dos 33 milhões de habitantes, o Ministério da Educação diz que só conseguiu alfabetizar perto de 37% da população. Dados do Ministério. Quer dizer que supostamente estás próximo dos 63, desculpa. Próximo dos 63% de população não alfabetizada. Resultado, baixa literacia seria um output exato. Nesse output exato, tu tens que tentar dar literacia ou conhecimento. Não gosto muito dessa palavra literacia, fica muito política. Tens que tentar dar conhecimento básico sobre funcionalidades a 37% da população que supostamente está alfabetizada. Nesse quesito, tu tens que ter uma linguagem que ele compreenda. Nós temos a dificuldade de ler. E, como disse bem o Egino, eu lava, é tentar trazer ao máximo, evitar a palavra, por exemplo, fraude, colocar burla, evitar a palavra contacto e pôr mesmo receber uma mensagem. É o lava nesse processo. Ou seja, nesse caso, podemos interpretar que se não fosse feita essa campanha do lava-lava, o país todo estaria infectado. Não. Não, mas está simplificada. Sim. Ela está simplificada. Quando tu simplificas, o resultado vem logo. O lava-lava só maximizou o raio de ação. Sim. Sem o lava-lava, é claro que teríamos alguns focos, mas não com esse impacto, não com esta cobertura. Não, o todo é só uma forma de dizer. Sim. Não? Exato, é que seria um impacto enorme. Sim, por isso é que a cultura de cibersegurança teria maior impacto, ou teria não, vai ter muito mais impacto quando começarmos a ter, por exemplo, nas televisões, nas rádios, com maior frequência, campanhas de sensibilização voltadas à cibersegurança. Já existe alguma, mas se puder ocorrer outras, sim. Olha, até aproveitando, eu tenho agora um desafio. Eu sou do leste. Eu tenho um desafio que o governador lá me deu no Mochico, que é o Lumbalangimbo. 90% da população do Lumbalangimbo não fala português. 90%. Não fala português. Falam chokwe. E os que fazem a fronteira para ir vender na Zâmbia falam inglês. Mas aquele inglês com muita influência do chokwe. Mas como são zonas que se conhecem, então conseguem se comunicar, exato. Ele me disse, eu quero que você traga aqui literacia digital. Eu estou, lá não falam português, chefe. Eu disse isso. Exatamente isso. Lá não falam português. E como aqui nessa fronteira não falam português, outras fronteiras. Eu fui ao Nokia, o Nokia aqui no Zaire,
no Zaire falam mal o português. Não falam mal o português, já me corrigiram sobre isso. Há muita influência da língua local no Exato. português. Que é o Kikongo, não é? Então, tu não tens como conversar 1 hora com ele e ele querer estar ávido para continuar a te ouvir. Exato. Porque, primeiro, é a tua forma de falar, é o teu estilo de português. Ele vê que esse não é angolano como eu sou angolano. Pronto, há também um outro caso aqui preocupante, não é? Que foi aqui, não é? Salientado pelo engenheiro Varela, que é um caso triste, um caso preocupante, que é dos meninos, né? Os jovens que fazem as competições ali no colégio, não é? Um caso preocupante. E o engenheiro Varela também salientou aqui que isso é muito fruto do que eles conseguem aprender, não é? Com essas novas IAs. Então agora eu quero saber aqui dos nossos engenheiros, né, o subsídio de cada um, se essas IAs, não é, vêm para beneficiar mais quem se defende ou quem ataca? O Eza, como me cortou, vai começar. Eu acho que isso depende de quem usa. Isso é a velha história do ethical hacker. No final do dia não há. Não existe hacker ético. Eu digo, no final do dia não há. Depende das tuas intenções. As tuas intenções vão definir a tua ética. As ferramentas estão aí. A finalidade depende da pessoa que usa. Pode usar para o bem, pode usar para o mal. A abordagem que eu tenho recomendado às pessoas é em algumas situações vai ter que bloquear. Em outras tem que se adaptar. Quando nós falamos de criança, a criança tem um problema. Quando tu dizes não, ela entende sim. Então tu, ao invés de bloquear, adapta e tenta fazer com que esta criança flua para o caminho correto. Exato. Eu vou dar um exemplo muito simples. Os colegas, a minha filha no seu colégio, eles fazem os seus trabalhos de investigação e utilizam IA. Qual é a minha abordagem relativamente a isso? Não é, filha, deixa de usar. Usa, mas responsabilidade. não basta usar, copiar e colar. Usa, valida a informação, verifica se de facto é aplicável ao teu contexto, entenda, e depois sim. Porque o que é que tu estás a ver hoje? Tu pegas um trabalho de final, por exemplo, um trabalho de investigação dos meninos, colégio, não só. No ponto de referências, tu vês ChatGPT. Cloud, ele escreve. É referência. A pergunta é: será que eles têm domínio do que foram pegar? Será que validaram a informação? O chat só diz sim. Não, ele vai à busca de um outro artigo. Sim. Então tem que fazer esse match para poder garantir. Porque a partir do momento em que nós começamos a bloquear somente, eu tenho dito, por exemplo, quem aplica um controle de segurança tem que explicar a quem vai aplicar esse controle ou por que está a aplicar. Exato. Se você vai bloquear, tem que explicar por que vai bloquear. Explica bem, para que a criança não entenda errado. E aí faça efetivamente uso. Há quem usa para programar. Orienta para que seja uma programação ética e não uma programação para exploração de vulnerabilidades com fins não confessos. É basicamente isso. Engenheiro Varela, queria acrescentar aqui algo? Sim, eu tenho a comunidade. Não é? Tem ali. Na Quibela estamos a falar que temos ali os hackers éticos. Não, assim, o Gino falou uma coisa bem verdade. No final do dia, depende. Porque para tu tornar um hacker, o processo não é bem ético. Então, tu sais do aprendizado, vais experimentar na vida real. Alguns casos vais conseguir sucesso, em outros não. E depois vais dosear entre a moralidade e a ética, como é que vais passar a praticar essas habilidades.
Aí sim, todos nós passamos por essa trilha, foi mais ou menos. Há uns que excederam-se, né? Bem, consegui entrar aqui agora. Por que não consigo entrar ali onde também. Vamos começar a ver, pá, como eu estou fraco, deixa lá ver se consigo invadir aqui o sistema do banco, para ver se consigo ali uns dinheiros. Vou te dizer uma coisa foi prática. Alguém foi ao Brasil fazer uma formação sobre burlar cartões. Chegou aqui, frustrou-se porque não conseguiu emprego, também era a forma dele de apresentar coisa. Depois eu disse, pá, eu já aprendi, com fome não vou morrer. Só que agora ele disse, calma, mas já vem para aqui, apoia nisso. Sim, mas quantos não tiveram essa mentoria e esse Exatamente. caminho? Então depende no final do dia de como é que você vai praticar essas suas habilidades. Com relação às crianças, o Gino disse bem, eu tenho uma comunidade. Eu tento nortear. A minha maior guerra está com os meninos do ensino médio. São Estão a vir com toda a força. o pai está mal, deve me endireitar isso. E você tem que dosear a emoção, a expectativa. Exatamente. Alinhar melhores caminhos. Mas é assim, eles são. Se calhar por estar também na fase da rebeldia. Uma das minhas lutas é eles deixarem o uso da IA. Enquanto o Gino trouxe aqui uma modalidade, porque a IA está fazendo nossas crianças já não pensarem. Eles estão a pegar nos outputs, a utilizar direito como se fosse a única fonte da verdade do mundo. É. Tanto é que agora eu estou a fazer um exercício. Todos os miúdos têm que me ler um livro por mês. Quem não lê, eu estou a tirar. Mas só que Eu quero também. ler quadros pensantes. Só que ele também pode ir para a IA, pedir para fazer um resumo. Não, aí é que está, eu é que escolho o livro, eu leio o livro e depois vamos ter uma conversa. Não quero que vai poder me aldrabar que não leio. O resumo que a IA vai fazer não é de quem leu. Esquece. Então, eu primeiro quero quadros pensantes e depois utilizadores de IA. Sim, mas tu não podes te esquecer que não ficas com a criança 24 horas. Aí é que tá. Eu não preciso ficar. Por exemplo, estou a comprar para todos Bíblia 365 dias. Tem uma leitura para todos por os dia. dias. Exato. Nós todos os dias temos que fechar a leitura do dia. Não há problema. Calma. Não tem isso. Calma. Eu vi que muitos que fizeram. Mas X verso. Resume isso. Ok. Eu estava a começar a pegar em linhas. Eu não entendi esse ponto. E eu só estou a viajar do outro lado. Calma. Eu também não li bem. Por que você não lê? Então, engenheiros, diga-me. Eu tenho. O que eu digo isso? Hoje nós precisamos pensar que. Eu digo assim muito por causa dos filhos, por exemplo. Nós não ficamos com os filhos 24 horas. Certo. Trabalhamos 8 horas, 9 ou mais. E termina. Ele até pode ler o livro à vontade. Mas se está no digital, em algum momento vai se juntar aí. A questão é como é que tu vais controlar isso? Não, aí é que tá. Eu quero o raciocínio dele daquela leitura. Eu não quero que ele leia. Eu quero o raciocínio dele daquela leitura. Sim, mas aquele raciocínio dessa leitura, a questão é a abordagem com o uso da IA. Não, aí é que tá. Eu via que com a abordagem do uso da IA, ele me tirava o output, decorava e estava belo demais. Só que depois, numa outra pergunta, o raciocínio era uma explicação muito bonita, depois uma muito raso. Eu vi, não quero que você seja uma cópia disso, desse output. Eu quero que você seja um quadro pensante. Ainda que o teu raciocínio você ache raso demais, mas é o teu raciocínio. Depois a gente faz o exercício dele. Sim, então, mas aí não estarias a engenheiros, vamos fazer o seguinte. É o que eu quero ainda. Estamos a chegar ao fim, não é? Para não comermos muito tempo. Gostaria agora que cada um de nós aqui dedicasse 1 minuto ao que quisesse dedicar e, por final, dar recomendações. Eu posso fazer assim um agradecimento à minha família por estar aqui. Eu já os encontrei. Agora a prioridade para quem chegou depois. Não, é assim. Primeiro, agradecer ao espaço. Exato. A iniciativa. Faz parte do processo de consciencialização. Nós é que agradecemos. É cultura. E que iniciativas como essa continuem. Que não se limitem só neste formato. Que possam estender-se aos demais. E para quem vê, para quem ouve, todos nós podemos fazer alguma coisa a nível de cibersegurança. Porque
em algum momento ficamos sozinhos. O nosso posicionamento sozinho para com as boas práticas de cibersegurança dependem de nós. As nossas ações individuais refletem as ações corporativas, refletem as ações do Estado. E vice-versa. Então, todos nós somos ativos. E quando nós pensamos em cibersegurança, vamos ter o entendimento quando percebermos o nosso valor. Então, a minha recomendação para quem está a ouvir, para quem está a assistir é: qual é o teu valor? E o que seria se esse valor fosse quebrado com um acesso indesejado? É tudo. Muito bom, muito bom. Então, Engenheiro Varela, para quem vai dedicar o seu minuto, ou para o que é que vai dedicar o seu minuto? Bem, o meu E minuto quais são as vai tuas recomendações? um apelo. Siga a Associação Quebela. Estamos aí com iniciativas boas para conscientizar todos os cidadãos de Angola nas redes sociais. Brevemente vamos lançar a plataforma que, como eu estou a chamar, que vai dar alguma resiliência ao cidadão angolano. Como disse o Higino, encontrem valores, sejam úteis e principalmente plantem uma certeza de continuidade na vida dos outros. Seja por boas ações, seja por boas indicações, mas seja um farol na vida dos outros. É necessário isso. Obrigado. Muito obrigado. Engenheiro Weza, seu Obrigado. último minuto. Já dizia Lúcio Lara. Grande Lueca. Exato. A humildade é o centro da inteligência para o ser humano. E partindo desta, eu agradeço ao espaço, aos colegas do painel, mas sobretudo a todos os que tiram do seu tempo para massificar a cibersegurança a nível nacional, principalmente. Quando havia chegado, conversávamos sobre a perspectiva de dar a conhecer, informar. Eu venho sempre na perspectiva, eu nunca ensino, eu partilho conhecimento. Porque a perspectiva é essa, chegar e aprender com o Gino, com o Varela, com quem quer que seja. E nessa perspectiva, todos somos poucos para esse raio de ação que se pretende, que é a malha de cibersegurança, em especial para o nosso país. Vamos continuar a lutar, vamos continuar a trabalhar para fazermos o nosso melhor em prol da cibersegurança. E se me permite mais um tempinho para agradecer à Fundação Terra Angola Education, que é a fundação que, na pessoa da líder, doutora Teresa Matoso, Vitor, que patrocinou os meus estudos na Índia, o meu mestrado em cibersegurança. Esse gesto mostra o quão comprometidas estão algumas pessoas, algumas células do país em fazer com que o nosso país saia do nível em que estamos para outros pontos. Então, esse é o que eu tenho a dizer neste 1 minuto e desde já muito obrigado por tudo. Nós é que agradecemos a presença destes grandes engenheiros, né, vozes autorizadas para falar sobre cibersegurança aqui no nosso país, e esperamos tê-los aqui mais vezes noutros episódios. Então, para quem nos assistiu, esse foi o nosso 3º episódio do nosso e vosso programa Órbita Internacional de Geopolítica e Cibersegurança. Para quem esteve muito atento, essa foi uma consulta grátis aqui dos nossos engenheiros. Muito obrigado a todas as palavras de carinho, muito obrigado a todos aqueles que seguiram as nossas páginas, e faço um apelo agora para que sigam as nossas páginas, partilhem os nossos conteúdos para todo mundo, porque isso é uma forma de nos ajudar a continuar a produzir conteúdo para vocês. Este foi mais um programa e até a próxima.